Boa tarde! Boa tarde a todos. Olá, Ludmila, Formigucha, Cláudia. Muito boa tarde a vocês. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live desse nosso momento de comemoração e que, é claro, sempre desemboca em compartilhamento, em divisão, porque o aniversário é nosso, mas o presente é de todos nós, né? E ao longo da semana nós temos feito várias lives tocando em assuntos sensíveis dentro daquilo em que a gente se especializou nos últimos 25 anos. Nos últimos 25 anos, a Companhia Trinos e esse que vos fala, Rogério Rodrigues, mergulhou intensamente na pesquisa do palhaço e da descoberta do palhaço interior. É essa a nossa jornada desde então, e desde que começamos essa jornada frutificou em grupos de palhaçaria, em uma escola de palhaçaria com metodologia própria, e a honra e o prazer de ter formado muitos palhaços pelo Brasil e até hoje fornecer treinamento e fornecer conteúdo para eterna pesquisa, eterna busca de entendimento dessa maravilhosa arte do palhaço. Então, nesses 25 anos, nós estivemos ocupados com essa pesquisa e estaremos para o resto das nossas vidas, mas no ano de 2026, a gente completando 25 anos, a gente está fazendo esse período de troca, voltando para a internet aqui, fazendo essas lives, tocando nos assuntos que nós temos desenvolvido esse tempo inteiro e logo podemos ajudar quem está transitando na palhaçaria. Ser palhaço não é uma coisa simples, não é só pôr um nariz vermelho, uma roupa colorida e sair por aí. Essa arte tem se desenrolado, se desenvolvido ao longo do tempo, mostrando uma importância incrível para o desenvolvimento humano de quem faz e de quem recebe, né? E tudo isso acontece de forma muito organizada, complexa, mas também simples, porque é assim que é o ser humano. E como o palhaço é o reflexo do ser, nada como ser idêntico ao seu reflexo, né? É complexo e simples. Basta ter amor, basta ter a vontade de mergulhar profundamente para entender direitinho como é que se dá isso tudo. Então, fazendo como a gente sempre faz, a gente traz aqui e troca com vocês as nossas descobertas, né? Os saberes oriundos da nossa pesquisa. Na segunda-feira, a gente fez aqui a clauterapia e foi muito top. Pena que eu não consegui gravar, erro meu, não consegui gravar, mas foi legal tratar de questões trazidas aqui na live por outros palhaços, e à luz da pesquisa, a gente não entregou respostas prontas, porque a pesquisa ela é intransferível. Ninguém pode fazer a pesquisa do seu palhaço por você. A gente usa muito e parafraseia um grande mestre, Jacques Lecoq, que diz que não existe clown ou palhaço fora do ator ou da pessoa que o busca. Bom, quando ele diz que não existe fora, ele está apontando claramente para dentro, para uma busca interior, né? Em outro momento, ele diz que o palhaço não se interpreta, o palhaço se é, né? Márcio Libar, um grande palhaço contemporâneo, diz que nunca serás quem tu não és. Todas essas placas mostram para algo interno, algo que não pode ser interpretado, algo que não se encontra do lado de fora, algo que não se constrói baseado no que se vê do lado de fora, mas naquilo que você pode encontrar quando com coragem você começa a caminhar para dentro de você. Esse é o caminho de descoberta do palhaço. E aí,
Nós comungamos da mesma visão há 25 anos, andando para dentro na construção de um palhaço que é fruto de descobertas, fruto de autoencontro, né? De coragem de levantar tapete, né? E pegar aquela coisa que foi varrida para lá e transformar em respostas. Então, como não é algo que eu posso fazer por você, como um clauterapeuta, eu posso apenas apontar para você caminhos por onde você pode fazer essa descoberta de forma mais acessível, de forma mais acolhedora, de forma mais afetiva, usando aquilo que a gente aprendeu ao longo desses 25 anos de jornada. Então, no primeiro dia, a gente fez atendimentos clauterapêuticos aqui, e foi bem legal, e pena que não ficou gravado. No segundo dia, ontem, a gente falou de uma questão inicial da pesquisa, que é a descoberta da sua alma de palhaço. Branco, Augusto ou segundo Augusto? Quem sou eu? Tudo bem. E quando você descobre isso? Acabou? Para por aí? Bom, ontem nós discutimos muito além disso, muito além de saber se era branco ou se era Augusto ou segundo Augusto, mas como esse branco, Augusto, segundo Augusto, pode ser afetado por outras descobertas necessárias para a gente, tipo, qual é o seu temperamento? Você é sanguíneo, colérico? Você é fleumático, melancólico? Você sabia que essas características pessoais suas, logo também do seu palhaço, influenciam em como você vai ser branco, em como você vai ser Augusto, em como você vai ser segundo Augusto? Pois é, ontem nós falamos um degrau além de saber de quem manda e quem obedece, mas como se manda e como se obedece. Como isso pode acontecer baseado naquilo que você é, naquilo que eu sou, logo a nossa verdade. A pesquisa do palhaço é um encontro com a nossa verdade de uma forma diferente, de uma forma ampla, de uma forma profunda. Não aceita superficialidade. Quanto mais você mergulha para descobrir sobre você, mais você descobre como utilizar esse palhaço de forma confortável. Talvez você já tenha se perguntado por que você não consegue fazer sozinho. Por que eu não me sinto confortável quando eu estou sozinho com o meu palhaço? Porque eu só me sinto seguro quando eu tenho um outro palhaço mais experiente do meu lado. Ou por que eu não consigo me sentir tão confortável quando eu tenho outro palhaço do outro lado? Porque eu sou um Augusto e eu sou muito espalhafatoso, eu sou muito amplo, e quando eu estou perto de um branco, eu fico oprimido. Ou eu sou um Augusto, mas sou mais mínimo, sou minimalista, sou mais melancólico. E aí, quando eu pego um branco que não tem essa sensibilidade, ele não me dá chance. Eu não me sinto com chance. Não saber esses detalhes pode causar muitos problemas dentro daquela que a gente chama de relação do palhaço com a plateia, com o objeto, com o parceiro, né? E essa relação tem nome, a gente sabe, eu já falei para vocês e vou repetir agora. É o jogo. O jogo do seu palhaço é extremamente influenciado pelo teu conhecimento de características suas que afetam o seu palhaço. Então, ontem a gente falou de Branco e Augusto nesse nível e foi top. E isso eu gravei, já subi para o YouTube, tá? Se quiser dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube, tá tudo lá. E hoje, vou até tomar um golinho de café aqui antes que ele esfrie. Eu vou falar de outra questão que também é muito cabeluda, que quando a gente para olhar, a gente percebe claramente onde a galera tá no tocante à pesquisa. Com que roupa eu vou? Como é que você descobre que esteticamente
você está vestido de acordo com o seu tipo de palhaço? Ou como você descobre que a maquiagem que você usa tem a ver com o seu tipo de palhaço? Aliás, você sabe qual é o seu tipo de palhaço? Porque sim, existem tipos de palhaços. E isso é mais uma verdade que ajuda a gente a embasar a importância do palhaço e a preocupação dessa arte de representar todo o espectro da sociedade. Se a sociedade fosse composta por um tipo só de gente, eu e você fosse uma só pessoa, um visual igual, uma identidade igual, um comportamento igual, o palhaço, por ser um reflexo do ser, logo um reflexo do outro, ele só teria um tipo. Mas não, nós temos um espectro. Bufões, Trumps, grotescos, Messias Loyal, e entre outras, uma infinidade de tipos de palhaços. Esses tipos todos representam uma possibilidade de diálogo com um nicho da sociedade, com uma camada da sociedade. Olha como é que é importante você entender isso. O palhaço foi criado para se comunicar com a sociedade. Mas a sociedade tem camadas. E por ter camadas, a capacidade de comunicação do palhaço teve que evoluir para se comunicar com essas camadas. Logo, os tipos de palhaço foram aparecendo. Então você tem palhaço para se comunicar com todos os tipos de cidadãos de uma sociedade múltipla, plural. É muito importante saber isso. Ah, Rogério, mas calma aí. Uma vez que eu descubro o meu tipo de palhaço, o meu tipo de palhaço só pode falar com esse tipo de gente? Não. Calma. Não seja radical. Abre o seu pensamento. Quando você entende que você foi preparado para usar a caneta de forma 100%, isso não te exime de usar o lápis 60%. Então, saber o tipo de palhaço e saber que tipo de camada da sociedade esse tipo de palhaço ele fala com mais facilidade, não quer dizer que você vai falar só para ela, mas quer dizer que com ela a sua comunicação vai fluir melhor. Então vai ser muito mais legal. Você vai pegar o Chaplin, e o Chaplin tinha uma capacidade de comoção muito grande. Por quê? Porque eu comungo do mesmo tipo de palhaço do Chaplin, que é o Trump, que é o palhaço menos abastado, aquele que usa um paletó remendado, sabe? Que mostra as dificuldades do povo menos abastado. Esse palhaço, no meio da rua, ele é compreendido e ele é acolhido pela rua com uma facilidade maior, porque existe uma representatividade ali, né? Esse palhaço está ali trabalhando como um representante do povo menos abastado. Da mesma maneira, quando você pega um Messias Loyal, elegante, sabe, pomposo, brilhoso, você percebe que ele se comunica muito mais fácil com a sociedade mais aristocrata. Ele é o aristocrata do picadeiro, né? E aí você tem outras camadas representadas ali. Mas não quer dizer que ela fala só para isso. A linguagem do palhaço ela é universal. Mas quando você sabe que existe uma facilidade de se falar com uma camada da sociedade, estrategicamente você sabe como usar o seu palhaço para levar aquilo que você deseja comunicar de uma maneira mais inteligente. É importantíssimo isso. No tocante ao estético, isso é importante falar, descobrir o tipo de palhaço, cara, é fundamental. É fundamental. Quando você descobre o seu tipo de palhaço, você deixa de ser um clone de outro palhaço. É uma coisa que me incomoda muito é quando eu olho fotos de grupos de palhaço e de forma uniforme você percebe todo mundo com a mesma maquiagem, com as mesmas formas, às vezes muda um objeto,
muda uma cor, mas com as mesmas formas estéticas, né? Eu vejo ali, ou o grupo todo não tem uma pesquisa iniciada, ou uma pessoa ali tem uma pesquisa e o resto está copiando. Isso é muito complicado, mas muito mesmo. Por quê? Porque geralmente isso gera uma dependência do único que tem uma pesquisa. Às vezes, se o grupo tem 20 pessoas e ninguém tem uma pesquisa iniciada, mas todo mundo se mira, né? Mira no que tem uma pesquisa. Primeiro, se o grupo tem 10 pessoas, será um palhaço e 9 personagens. 9 pessoas que estão vestidas de palhaço, né? Já começa uma gravidade aí, né? Porque eu imagino que um grupo de palhaçaria que pretende fazer palhaço na forma autêntica da arte e só uma pessoa tem uma pesquisa iniciada a ponto de saber como é a sua representatividade estética, ou seja, o seu tipo de palhaço, e sabendo o seu tipo de palhaço, que tipo de roupa ele usa, que tipo de maquiagem ele usa, e todos os outros 9 acompanham ele sem iniciar a sua própria pesquisa, dificilmente esse grupo vai conseguir fazer palhaçaria de forma integral e real. Qualquer um que assistir isso vai ver que é uma coisa forçada. Serão 9 seguindo uma pessoa. Infelizmente, por causa do ego, tem muita gente que aceita ser o único com pesquisa e ter uma penca de gente atrás dele que o segue. Mas isso fere um princípio básico da palhaçaria, que é uma pesquisa particular, intransferível, sabe? Que é o que vai te dar o palhaço, que o mundo vai ver, né? Porque a priori, na descoberta do teu palhaço, você se descobre, você vai se autodescobrir, mas o que você vai entregar para a plateia, sabe? É o fruto dessa descoberta. Se você não tem descoberta, você vai entregar o fruto da descoberta de outra pessoa. E aí não é palhaço, aí é personagem. Então, descobrir o tipo de palhaço é uma parte da pesquisa muito crucial. Saber se você é Trump, se você é um bufão, saber se você é um Messias loyal, se você é um grotesco, e entre os outros tipos de palhaço, vai te ajudar em muito. Primeiro, a entender o que de fato você pode entregar para o outro. Nesse pedaço aqui da live, eu vou para um papo mais visceral com quem vai assistir isso depois, ou quem está assistindo, que é muito necessário. Nem todo mundo gosta de ouvir isso. Mas não é porque você bota o nariz vermelho que você é palhaço. Se você sentar num cockpit de um avião, você é piloto? Se você pegar um bisturi, você vira um cirurgião? Se você subir no lugar do piloto de ônibus, você vira um motorista? Então, se você botar isso aqui, apenas colocar isso aqui, sem entender o que isso significa, a profundidade que isso te carrega. Porque, como diz os mestres, essa é a máscara que menos esconde e mais revela. Se você está se escondendo atrás dela, se você não buscou entender que ela é uma porta para te auto-revelar, dificilmente você vai entender o que é ser palhaço. Essa live aqui não é para você, se você está satisfeito em apenas botar uma roupa colorida e sair por aí, né, fazendo algumas pessoas rirem, acreditando que é só isso que o palhaço faz com o outro. Ignorando que hoje nós somos frutos de pesquisas científicas. O poder do riso gerado pelo palhaço. Nós estamos nos hospitais, gente, nós estamos nos locais mais complexos que existe. Boa tarde, querido. Para o palhaço ser recebido, aceito, respeitado
nos corredores de um hospital, ser cientificamente ratificado como um braço forte no tratamento tanto do ambiente quanto das pessoas que lá estão buscando cura. Olha, isso é fruto de constatação científica, gente. Os poderes da palhaçaria são ratificados por constatações científicas. Então não é só pegar um nariz vermelho, colocar e porque você faz o outro rir, porque você é engraçado, né? Você, não, eu sou palhaço, eu sou palhaço. Não, palhaço não é só isso. Palhaço não é só isso. Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Vou até fixar aqui para não perder. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Fixado. Vou chegar lá, irmão. Mas só para finalizar esse pedaço mais pesado da nossa live, não é isso que é ser palhaço. E como eu acredito muito que quando você é chamado para fazer do nariz vermelho um caminho de restauração, um caminho de mudança, de cura para outra pessoa, cara, eu acredito que isso é sério dentro de você. E se isso é sério dentro de você, você precisa entender a seriedade que é ser palhaço. Então, mergulhe mais profundamente. Busque entendimento através dos mestres. Muita gente veio antes de você, gente. Vamos sair desse salto alto da arrogância. Tem gente que... O pessoal começou palhaçaria ontem. E, gente, eu tenho 25 anos de palhaço e eu me sinto um debutante todo dia quando eu mergulho nas pesquisas ou quando eu vejo coisas novas que estão sendo feitas, mas trazem um olhar diferente. Eu entendo que eu nunca vou parar de estudar. Eu nunca vou parar de buscar compreensão. Mas tem gente que faz uma oficina. Tem gente que faz um workshop. Tem gente que pega um curso online apenas. E acabou. Se aceita como o palhaço e começa a reproduzir para outros. E começa, e assim, eu não estou falando que você não tem que fazer nada, não sou eu que vou falar que você vai fazer ou não vai fazer alguma coisa. Mas eu estou te estimulando a fazer com profundidade. Busque conhecimento. Saber qual é o seu tipo de palhaço vai te ajudar a seguir uma regra básica. Palhaço é verdade. E palhaço é uma descoberta interior, não uma interpretação construída por aquilo que você vê do lado de fora. Logo, a maquiagem da minha amiga Luguita, que está aqui, é linda. Vou fazer igual a minha amiga Luguita. Não. A Luguita tem a maquiagem dela, porque aquilo representa a Luguita e o tipo de palhaço dela. Você tem que ter a tua maquiagem representando o seu tipo de palhaço. E cada tipo de palhaço está lá. Quando você faz a sua pesquisa, todos os tipos de palhaço vêm com as características. Vem tudo dito para você. É só você seguir. É só você continuar dando sequência à verdade que você descobriu. Ok? Bora para essa pergunta cabeluda aqui do meu amigo. Vou tomar um gole de café. Vamos lá. Narizes amarelos, azuis, lilás, verdes, preto. Essa onda de colorir o nariz, e aí você pode até me achar um tradicionalista, eu não me importo. Mas eu vou começar lembrando que a gente está falando de uma arte que tem como objetivo maior falar de verdades. Verdade. O nariz vermelho do palhaço, que é um símbolo que tem algumas explicações por ser vermelho, né?
e todas as explicações de por ser vermelho estão conectadas à humanidade. Tá? Tem uma dessas explicações que fala que um dos primeiros dos incentivadores do nariz vermelho foi que, em dado momento, na Europa antiga, né, os bêbados, os desajustados, que eram os seres cômicos para aquela sociedade, né, eles, quando bêbados, quando trôpegos, quando caíam, um sinal, o maior sinal daquilo era o nariz vermelho. Caía na neve, caía no chão, e aquele nariz vermelho era sempre associado a esse tipo de gente. Isso é uma das explicações, tá? Eu estou aqui usando essa porque todas as outras têm um ponto em comum com essa. Quem que caía? Era um ser. Era um homem ou uma mulher. Trôpego, trôpega. Era um desajustado ou uma desajustada. Era sempre gente. Gente. O palhaço é o reflexo do ser, é o reflexo de outra pessoa. Ele representa, ele está aqui para que o outro se veja nas suas imperfeições. E naquela época, quando se caía, quando se viam essas pessoas, o grande sinal era o nariz vermelho. Esse nariz vermelho era um sinal humano de inadequação, que tornava essas pessoas cômicas em relação à sociedade atual. Então se tratava de um sinal humano de inabilidade. O nariz até de um negão como eu fica vermelho. Mas o nariz de nenhum ser humano fica amarelo, gente. Não fica azul. E nem o negão fica com o nariz preto, porque eu sou marrom. No momento de inabilidade, no momento de tombo, é vermelho que fica. A cor vermelho do nariz tem a ver com a humanidade. Tem a ver com a humanidade. Esse nariz representa humanidade. Sabe por que quando você põe o nariz vermelho, todo mundo te aceita, sem te conhecer, sem nunca ter te visto? Você põe o nariz vermelho e você vai para uma praça e bota uma plaquinha no peito falando abraço grátis. E a pessoa, porque você está com o nariz vermelho, aceita o abraço de uma pessoa que nunca viu. Porque existe uma conexão de humanidade. Então assim, por mais que me chamem de tradicional, o vermelho do nariz é a essência daquilo que representa o palhaço. Reflexo do ser, do outro. Botar no nariz colorido transforma o palhaço em um brinquedo e não um reflexo humano. Cabe muito bem para bonecos, cabe muito bem para outras situações, mas para o palhaço, na minha visão, humilde visão, tá, gente? Estou respondendo aqui uma pergunta, uma provocação do meu amigo aqui do Instituto Conta Gotas. Na minha visão, é uma quebra de uma das premissas da palhaçaria, a troca de cor do nariz. Ponto. Se você achar o contrário, eu respeito, pode deixar para mim, a gente aprende junto. Mas dentro do que eu te expliquei aqui, eu entendo que a cor vermelha é que torna isso tão humano. Quando você bota o nariz preto gera uma ausência. Por isso o mímico é um ser fora de um contexto. É um ser fora do espectro humano. É uma outra coisa. Quando ela é colorida, é um boneco, é um brinquedo. Mas quando é vermelho, a conexão é automática. A conexão automática. Esse vermelho starta os afetos, starta os sentimentos. Quando se joga com o nariz vermelho, se joga com o que está dentro. O nariz vermelho, inclusive, é uma das grandes barreiras que impede a transformação do palhaço num personagem. Então, assim, na minha visão,
que pode ser vista como tradicionalista, é imprescindível que o nariz, para quem quer ser palhaço, tá? Sabe? Seja preservado contra o vermelho. De verdade. Espero ter respondido ao meu amigo. Deixa eu ver aqui, porque escreveram aqui para não perder. Ele falou, sou tradicional. Eu também sou. Confesso que até usei uma vez um nariz azul, mas não me senti palhaço. Olha só que legal, que expressão. Nunca mais usei. Sempre o vermelho. Ainda mais depois que aprendi o significado. E aí quando você fala de sagrado, é isso mesmo. O sangue é sagrado. O nariz vermelho é bem isso. É como se fosse uma amostra de que quem está ali é alguém humano. Alguém com sangue. Por isso que você se conecta tanto. As pessoas não riem da gente porque a gente é engraçado, elas riem da gente porque elas se veem na gente. E como é que elas vão se ver na gente com o nariz de outra cor? Outra coisa muito importante. Atrás do nariz vermelho não tem pele. Não sei se você já percebeu isso. O restante, a cor da pele do palhaço que está atrás do nariz vermelho é o que menos importa. A pele do palhaço é vermelha. Preciso entender que o palhaço traz o aspecto, a essência da criança em algumas situações, mas entendem errado e infantilizam o ser. Isso aí é uma outra questão. Vou trocar de fixação, vou botar essa aqui. Porque essa também é uma outra parada bem complicada. Tá? Não saiu do nosso nicho de live hoje, não. O tipo de palhaço é extremamente importante, inclusive para isso, tá? Existem muitas linhas de descoberta do palhaço, muitos mestres que trabalham com visões diferentes. Uma dessas visões é a questão de buscar na sua infância, né, o seu palhaço. Eu tenho 54 anos. O meu palhaço é o reflexo da minha verdade entregue de forma cômica a outras pessoas. Ele pode ser infantil, inocente, ele pode ser tolo, porque é disso que se trata. A gente está falando dessas nossas capacidades, né, das nossas inabilidades, mas ele nunca vai poder ter 13 anos. Nunca vai poder ter 12 anos. Porque aí é mentira, isso já passou na minha vida. Eu posso carregar traços da minha infantilidade, mas de repente, eu tivemos infâncias talvez diferentes. Eu com 13 anos já não era inocente há muito tempo, eu comecei a trabalhar com 12. Com 13 eu era office boy no centro da cidade, tomando golpe de tudo quanto é lado e tendo que aprender a me virar. Então, o palhaço é a possibilidade de pegar todas essas histórias que eu já vivi até aqui e colocar em prática, mas nunca usar o meu nariz para criar uma percepção de regressão e quando eu botar o nariz eu começar a falar que nem criança. Aí o senhor... Não. Desculpa, gente, esqueci de falar uma coisa aqui. Essa é a minha opinião, tá? Respeito às opiniões de outros mestres que acreditam que você pode ser uma criança enquanto palhaço. Só que aí eu acredito que você está invocando uma coisa em você e não sendo você. Estou invocando um momento da minha vida. E aí eu acho que está indo para um outro lado. Respeito, porém, não entendo isso como uma explicação para aquilo que o palhaço é. O reflexo é o reflexo. Você não chega diante do espelho
e se vê quando você tinha 13 anos. Você se vê agora, 54 anos, com as rugas, com a bochechinha de velhinho, com essa barba branca. É isso que você é. E é isso que é ser fantástico no palhaço. Porque o palhaço te impele a viver a verdade. Gente, quem é palhaço com profundidade não se frustra com o tempo. Quem é palhaço com profundidade admite, absorve o tempo que já viveu e torna o presente em algo melhor. Palhaço é fantástico por isso. Ele não te exime do que você se tornou. Ele não te teleporta para um tempo mais confortável na sua cabeça. Se eu botar o nariz vermelho e for para um Rogério de 15 anos, eu não vou deixar de ter as dores nas costas que eu tenho. O joelho podre. A barba não fica preta. Não é isso. Ele não está aí para isso. Ele está aí para que você encare a verdade. E aí eu acho que é fantástico que palhaço você vai poder ser até os 99, 100, 101, enquanto você estiver vivo. Por quê? Porque a tua verdade é graciosa e engraçada. Charles Givel tem como em um dos seus números mais legais o que ele não fazia quase nada. Ele entrava em cena com uma cadeira, andando com dificuldade, com aquele vestido longo, lindo e maravilhoso, e minimalista. Fazia todo mundo rir, porque a dificuldade da verdade de ser humano é engraçado. Não precisa forçar. Você não precisa forçar. Então, eu respeito quem tem essas linhas de pensamento. Mas eu acredito que ela me tira da verdade do palhaço e eu não quero sair da verdade. Eu não quero abandonar, eu não quero me esconder atrás do nariz. Eu quero cumprir a missão dele de que mais revela. Eu quero permitir que se cumpra essa missão em mim. É que menos esconde, mais revela. E isso é fantástico. Tá? E isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ah, o título da live, com que roupa eu vou? Você vai descobrir com que roupa você vai? Ou você vai escolher com que roupa você vai? São duas coisas diferentes. Escolher a roupa que você vai significa abrir mão de descobrir qual é a roupa que seu palhaço precisa usar para se representar. Descobrir significa que você vai descobrir o tipo de palhaço, e descobrindo o tipo de palhaço, a sua descoberta estética vem a rebote. Tanto maquiagem quanto roupa. E tudo isso flui com facilidade. Você não vai ficar queimando a mufa. Outra parada que é legal aqui falar, é importante falar. Gente, o palhaço doutor, ele não é um tipo de palhaço. Tá? Você pode digitar aí e buscar. Você pode ir no nosso espaço aqui na internet, ou tem o link na nossa bio, ou você pode, lá, pesquisa de palhaço, digitar aí. Você vai ver na pesquisa de palhaço, procura lá no Cloud Planet, que está há muito tempo, que o palhaço doutor, e se você está me ouvindo aí e está estranhando eu falar palhaço primeiro antes do doutor, é porque é mais uma coisa que também atrapalha a galera. Tem muita gente que vai, bota o nariz vermelho e começa a fazer hospital, porque está com o coração cheio de boa vontade, mas não entende que está usando uma arte que já existe antes dela e confunde as coisas. Ele fala que é um doutor palhaço e chega no hospital, ele tem um comportamento que não tem compromisso, inclusive com o status quo lá, o modus vivendi do hospital, porque ele se acha o doutor. Ele acha que é ele que vai levar a cura. Ou não, nós somos parte importante dela. Mas se teu plantão dura 2 horas, o plantão deles dura 24, 48, 72. Essas pessoas precisam ser respeitadas. O que você faz é uma paródia dele. E sendo um parodioso, uma pessoa que faz a paródia, antes que eu faça uma neologia aqui, você tem que ter compromisso com isso. Mantendo essa pessoa no lugar dela, de importância. Porque você está indo lá também para tratar dela. Não sei se você parou para entender, o trabalho do palhaço no hospital, ele
acontece a partir do momento em que uma onda de desumanização no setor toma conta do planeta. E o que é isso? O que é isso? Pessoas que juraram cuidar da vida de outras pessoas, estudaram, mas no processo perderam suas humanidades. Porque eu não sei se você parou para analisar, e eu te peço, faça essa pesquisa. Vai ver qual é o nível, qual é a porcentagem de estudantes de medicina que começa a tomar remédios para dormir antes de se formar. Quantidade ou porcentagem de suicídios de profissionais dessa área nos últimos 10 anos. Dá uma pesquisada. Nós fomos alçados para ir para esse local para cuidar deles também, para trazê-los para o jogo. Falei ontem sobre o filme do Pat Adams, que o momento do filme que é mais encantador é quando ele está assistindo a aula e o diretor fala assim, ó, eu vou desumanizar vocês, vou tornar vocês médicos, mas para isso vou matar a humanidade de vocês. É exatamente por isso que eu e você fomos levados para o hospital. Porque ao morrer a humanidade, um doente vira um número. Sua patologia vira uma virose, seja ela qual for. Então, palhaço doutor, ele não é um tipo. Ele é um personagem, ó, o doutor é o personagem que o seu palhaço pode fazer. Ah, Rogério, eu não estou entendendo muito isso. Beleza. Tem um livro que muita gente acha que... eu escutei gente falando que era um desserviço para palhaçaria. Mas tem uma galera aí que, meu Deus do céu, que é Palhaços, do Bolognese. Se você não tem esse livro, eu te peço... Ele está aqui em algum lugar, não vou achar agora. Bom, eu te peço que você adquira esse livro. Porque o Palhaços de Bolognese, ele faz uma coletânea de peças de circo-teatro dos teatros antigos, dos circos antigos. Outro livro muito legal também, esse aqui, ó, Entradas Clownescas. Tá? É um livro muito, do Tristan Remy, muito bom, feito pelo Sesc, que te ajuda a entender que num tempo remoto, o circo-teatro era muito utilizado. E o que é o circo-teatro? É um teatro executado no picadeiro, onde o palhaço faz papéis. Por exemplo, Romeu e Julieta, aí ia lá o palhaço Pirulim e fazia o Romeu. E o outro palhaço fazia a Julieta. Mas, Rogério, você falou que palhaçaria é uma coisa e teatro é outra coisa. Sim, o circo-teatro é palhaço que tem sua pesquisa de palhaço, que entende qual é o seu palhaço, que empresta o seu corpo para o personagem de teatro. É o palhaço. Então é o palhaço que vai fazer o papel do Romeu. É uma parada mais complexa para quem ainda não está com a sua pesquisa dominada, mas isso acontecia o tempo inteiro. Até hoje nos pequenos circos acontece. Então assim, o palhaço ele pode interpretar um médico, um bombeiro, um policial, um pedreiro, um dentista, tá? E isso é uma das coisas que o palhaço pode fazer, mas isso não é um tipo de palhaço. Voltando à raiz do nosso assunto. Isso não é um tipo de palhaço. Então, a galera que está no hospital, que não tem uma pesquisa, ela se esconde, como eu falei ontem, atrás do jaleco. Não desenvolve a pesquisa porque ele é o doutor. Eu sou o doutor fulano de tal, mas tá, teu palhaço qual tipo de palhaço é o seu? Não, eu sou doutor. Não é, cara. Doutor é um médico que estudou para isso. Você é um palhaço que também tem que estudar para isso. Descobrir o seu tipo de palhaço, que é o que vai interpretar o médico. Então, assim, saber com que roupa eu vou é saber qual é o tipo de palhaço que sou. E isso entrega desvenda todo um mistério estético
que me ajuda a ser esse palhaço de verdade. Logo, tudo mais que eu venha fazer vai transpirar, vai exalar verdade e não uma interpretação. Vou parar aqui para ler aqui que a galera tá interagindo. Eu adoro isso. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, tá. Quem é palhaço com profundidade não se importa com o tempo. Com certeza. O tempo não nos fere mais, cara. Sim, vamos trazer uma figura estranha da comédia dell'arte. Sim, Daughtry. É o que a gente faz, né? Existe uma diferença entre sátira e... Nossa, como foge as palavras, né? E paródia, né? Existe. Mas isso é intenção. Isso é intenção. Eu posso botar um jaleco branco com a intenção de fazer uma sátira e posso botar um jaleco branco com a intenção de fazer uma paródia, né? Então é muito legal também. É uma provocação que eu faço pra galera mais nova, é entender qual é a diferença entre sátira e paródia, porque isso são coisas que o palhaço faz de forma natural. Se você sabe o que está fazendo, você vai diminuir, mitigar os erros na sua ação lá. Entendendo que você sinaliza da compreensão da responsabilidade, outro livro de suma importância, Um Palhaço na Boca do Vulcão, Nando Bonoese. Belíssimo livro. Não tenho ainda, tá? Belíssimo livro, já li a sinopse e preciso dele. Aliás, assim, por causa de mudança, eu tive extravio de alguns livros meus que estão me fazendo muita falta. Mas eu vou até fixar aqui, galera, para você anotar aí, ó. Anota aí o nome desse livro aí. Tá, não tem mais nada escrito. Mas é isso. Com que roupa eu vou? Se você souber quem você é, o tipo do seu palhaço, essa resposta vai ser, ó, mamão com açúcar. E se eu não souber, eu vou usar a roupa de alguém que não sou eu. Logo, me transformarei num personagem. Então, saber o seu tipo de palhaço, assim como saber a sua alma de palhaço, mergulhar profundamente, isso vai ajudar você a ser um palhaço na plenitude. Seu comportamento vai ser assertivo. E aí quando eu falo assertivo, a galera fala assim, mas vai matar o palhaço, que o palhaço... Não. Cara, tá confundindo as coisas. Quando eu digo que vai ser assertivo, é que até para você representar a sua inabilidade, você tem que ser assertivo. Porque senão você vai representar a inabilidade de outra pessoa e não a sua. É disso que se trata. Então, a assertividade que a pesquisa me traz é para que eu mostre a minha inabilidade na essência, na verdade. Para que eu seja palhaço com P maiúsculo, mas de profundidade. Tá? E aí, andando o degrau da estética, sabendo meu tipo, me revela a minha estética. Sabe? Eu me sinto muito confortável em montar os meus trajes do Titão, porque como um bom Trump, eu posso parar em qualquer brechó da vida, olhar assim, aquilo ali ficaria péssimo no meu corpo. Exatamente o que eu preciso. Eu vou lá e pego e evidencio nos cortes que aquilo não era meu, que não foi pra mim, que não fui eu que comprei. Porque a roupa do Trump, ela tem esse compromisso de deixar claro que não era pra ele, não era dele, ele não tinha dinheiro pra isso. É uma conexão com os menos abastados. Tudo isso é fruto da pesquisa, tudo isso é fruto de saber que tipo de palhaço é o meu, e vai ser assim com você também. Galera, quando o papo é bom, passa rápido, passa rápido, passa rápido. Antes de terminar essa live, eu quero lembrar vocês que nosso treinamento de maio tá com as inscrições abertas. Só que eu, conversando com algumas pessoas, a pessoa falou, sério, quinta-feira não dá. Eu botei uma enquete lá. Na enquete,
eu dei para vocês a oportunidade de decidir se vai fazer na quinta ou no sábado. Qual o melhor dia para você fazer esse treinamento? Quinta ou sábado? Tá lá na enquete. O fruto do que a gente vai ver lá na enquete vai ser a decisão que a gente vai tomar. Na segunda-feira a gente vai mudar ou para o sábado ou manter na quinta-feira. Mas a gente está dando a oportunidade de você que quer fazer decidir junto com a gente. Ou quinta ou sábado. Outro sim sobre isso, você também pode correr o lindo risco de ganhar uma bolsa para esse treinamento. Tem lá um post onde você vai marcar seus amigos, vai fazer as regrinhas e você vai concorrer a uma bolsa, tá? Rogério, mas caramba, por que bolsa? Não é caro, tá? O preço é simbólico. Já falei, o aniversário é nosso, o presente é de vocês. Então eu acredito que dá para todo mundo fazer e vai ser muito top, tá? Bom, amanhã a gente também tem live. Aquela live de quinta-feira, soft live. Aí nessa live eu vou pegar você que vai aparecer aqui para bater papo comigo. Vou chamar aqui, porque aí não é um tema nosso, vai ser um bate-papo sobre palhaço, sabe? Pode ser sobre o que a gente falou até agora também, mas aí vai ser cara a cara aqui, com quem estiver aqui comigo, como tem sido nas quintas-feiras, ok? Dito tudo isso, eu agradeço a presença de vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado, Instituto Conta Gotas, sempre contribuindo aqui com o crescimento. Seus questionamentos trazem para a gente a possibilidade de poder trocar e aprender junto. Muito obrigado. Pessoal que esteve com a gente, um beijo. Eu vou manter essa live também, tá? Eu vou deixar gravada e ainda hoje subo para o canal, tá? Então, se você quiser ver a de ontem, tá lá no canal do YouTube da Cetrinos, tá? Vai ficar tudo direitinho, bem registrado. E a gente vai ter mais esse material para estudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe mais esse dia. Bom feriado para vocês, tá? E até amanhã. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Pomigucha. Obrigado.